Aí a minha tia, coitada, tentando até consertar a situação, piorou ainda mais. Sabe, a emenda saiu pior que o soneto. Não. Fui eu que trouxe de presente para Ana, lá de Cornélio. Para que ela falou aquilo? Depois da vinheta, a história completa de Ana e Miguel. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Nasci em Cornélio Procópio, mas viemos embora para São José quando eu tinha 16 anos. Volta e meia, íamos para lá visitar os parentes. Eu tinha tios, tinha tias, primos, né, que continuavam morando lá. E até os meus avós, sem contar os amigos. Já estava com 23 anos. E olha, por baixo, já devia fazer uns 2 anos e meio que eu não ia até Cornélio de volta. Tinha meu trabalho, meus estudos, correria toda do dia a dia, né? E tudo isso foi tornando mais difícil eu ir fazer uma visita lá pro pessoal. Foi então que pintou uma oportunidade, porque uma prima ia ficar noiva e estava programando uma festa bonita de noivado. Nessa época, eu estava namorando, mas o meu namorado não poderia ir comigo por causa do trabalho. Olha, quase desisti da viagem por causa disso. Porque ele ficou criando casa, né? Não queria que eu fosse sem ele. Sabe, homem ciumento? Minha mãe é que me ajudou a convencê-lo, porque ele não queria deixar. Quer dizer, deixou, mas ficou de bico, né? Contrariado. Dali de casa, fomos eu, minha mãe e minha irmãzinha caçula. Fomos de ônibus numa sexta-feira, com a passagem de volta já comprada para o domingo à noite. A festa de noivado da minha prima aconteceu no sábado. E pensa numa festa animada. Aconteceu num restaurante, com direito à banda tocando ao vivo e muita gente dançando, claro. Eu só não contava com uma coisa, que fosse reencontrar nessa festa uma pessoa que tinha sido muito especial para mim no passado, quando eu ainda morava lá. Repito, tínhamos vindo embora para São José quando eu tinha só 16 anos. E nessa época, eu deixei uma paixão para trás. Paixão de adolescente, claro, né? Mas, enfim. Nunca fomos namorados, pelo menos não assim, de modo oficial. Mas chegamos a ficar juntos algumas vezes. Nunca fomos namorados porque eu era nova demais. E meus pais não permitiriam. Claro que a gente se viu outras vezes, mesmo depois que eu vim embora. Sempre que eu voltava em Cornélio, a gente acabava se encontrando. E às vezes até ficávamos juntos nessas ocasiões. Mas agora já fazia tempo. Tudo tinha ficado para trás. Repito, por baixo, 2 anos e meio que a gente não se via. Imagine minha surpresa quando ele se aproximou de mim para me cumprimentar. Ele estava tão diferente. Sei lá, estava mais adulto, mais homem. Tinha deixado a barba crescer, tinha cortado o cabelo assim de um modo diferente, estava mais encorpado. A mudança tinha sido para melhor. Ele e meu primo sempre foram grandes amigos. E ainda continuavam mantendo aquela amizade. A gente conversou. Ele falou que eu estava muito bonita, tinha sentido saudades de mim, quis saber da minha vida. Olha, não me perguntem por quê, mas quando ele me perguntou se eu estava namorando, eu omiti. Sei lá por quê, repito. Ele perguntou, mas eu respondi assim, daquele jeito. Não tem nem tempo para pensar nessas coisas não, viu, Miguel? Juro, não tive intenção de mentir. Até hoje não sei por que falei aquilo. Por que não contei de saída que estava assim namorando? Na verdade, não contei essa história para ninguém. E isso que já fazia 8 meses que eu estava junto com o Fabiano. Lá na tia, por exemplo, o pessoal também quis saber, mas eu falei que estava sossegada. Não tinha tempo para pensar em namoro. Minha vida era muito corrida.
Minha mãe, aliás, não estava ali presente naquela hora, porque do contrário, com certeza, teria, no mínimo, me olhado feio ou me desmentido até. Se bem que, repito, não cheguei a mentir, né? Só achei que, sei lá, não devia contar para todo mundo. Não achei que tivesse alguma importância, até porque nunca me passou pela cabeça fazer nada de errado pelas costas de ninguém. Detalhe, eu tenho um perfil numa rede social, mas fazia muito tempo que eu não utilizava. Ou seja, ela não estava atualizada. De modo que se alguém fosse lá querer conferir como que andava a minha vida, por ali não ia descobrir nada. Eu sempre fui muito discreta em relação à minha vida na internet. Nunca gostei de ficar expondo as minhas coisas, até porque, para ser sincera, nunca achei que tivesse uma vida assim tão interessante e que interessasse a alguém. Tem gente que posta foto até do almoço que está comendo, né? Mas eu, sinceramente, sempre fui bem discreta em relação a isso. Enfim, ficamos ali conversando, depois tiramos fotos na festa de noivado. Eu, por exemplo, tirei várias com o meu celular. E muitos parentes também tiraram de mim. Inclusive o Miguel fez algumas selfies de nós dois, assim de rostinho colado. Ele pediu, né? Disse que queria guardar de lembrança e eu permiti. Não achei que fosse ter algum problema. A certa altura, ele me chamou para tomarmos um arzinho lá fora e eu fui. Tava bem abafado lá dentro. Muita gente, né? Ficamos ali conversando. A certa altura ele começou a recordar o passado, a falar das vezes que tínhamos ficado juntos, até que me fez uma pergunta, sabe, difícil para responder. Ana, seja sincera. Depois que você foi embora, você pensou alguma vez em nós? Sentiu saudade de mim? Olha, Miguel, não vou mentir. No começo senti sim, mas a gente acaba se acostumando, né, com o tempo. Será? E se eu disser que nunca me acostumei? Que nunca deixei de pensar em você? Ah, para com isso, né? Tanto tempo que a gente nem se vê. Eu sei, mas nem por isso eu deixei de pensar em você. Se você soubesse o que eu senti quando te vi hoje aqui no restaurante, meu coração foi parar na boca. Olha, eu comecei a ficar, digamos assim, meio constrangida com aquela conversa. Sabe, fiquei até sem palavras. Não imaginei que ele fosse tomar aquela atitude. Foi tão inesperado. De repente eu ali distraída, a gente conversando, ele se aproximou um pouco mais e me deu um beijo na boca. Olha, eu fiquei tão confusa, porque foi realmente assim, a gente brincava, né, quando era criança, foi um beijo à traição. Fiquei tão confusa que deixei acontecer, pelo menos durante alguns segundos, porque depois eu me retraí. Fiquei olhando sério para ele e perguntei por que ele tinha feito aquilo. Nossa, Ana, acabei de falar que nunca te esqueci. E você me pergunta por que eu te beijei? Quer saber mesmo? No fundo, acho que eu continuo gostando de você como antes. Olha, naquela hora, me bateu uma coisa bem ruim. Lembrei do Fabiano e achei que devia ser sincera com ele. E fui. Olha, Miguel, tem uma coisa que eu não te contei. Eu tenho namorado, sim. Olha, a expressão dele mudou na mesma hora. Tem mesmo ou tá falando isso só porque eu tenho sim? Não te falei antes porque, enfim, nem eu mesmo sei por quê. Já faz uns 9 meses já que eu e Fabiano, a gente tá junto. Deu para sentir o desapontamento estampado na sua cara. Só que eu tinha que falar aquilo. Não tinha falado no começo, mas agora, sabe, tinha que falar, até porque ele estava tomando atitudes assim que ele ficou me olhando,
meio sem entender, até que numa tentativa de sair daquela situação, eu falei, eu vou entrar, tá? Vai ser melhor. Eu entrei, mas ele permaneceu ali. Devia estar tentando, sei lá, assimilar o que tinha ouvido, né? Não esperava. Sim, porque lá no começo ele chegou a perguntar se eu tinha namorado e eu desconversei. Só que agora senti a obrigação de falar, até para evitar, né, uma situação assim que... Olha, eu tentei me distrair depois daquilo. Mas no fundo, aquele beijo que ele me roubou não saiu mais da minha cabeça. Me senti tão confusa. Pensei no Fabiano, no nosso namoro. Depois o Miguel também entrou. E deu para sentir que ele estava bem desanimado. Ele não se aproximou mais de mim ali na festa. Só que apesar disso, vez ou outra, eu olhava assim, disfarçadamente para o lado dele. Ele estava sempre olhando para mim. Sabe aquele olhar de frustração ou de cobrança, sei lá? Não sei se ele ficou bravo ou frustrado. Mas quer saber, no fundo foi melhor assim. Eu tinha namorado. Não podia me deixar levar ali por arroubos do passado. No domingo, viemos embora. E a minha vida voltou à rotina de sempre. Apesar de ter ficado confusa por conta daquele beijo, tentei não pensar mais no assunto. De modo que o tempo foi passando, até que dali uns 2 meses, eis que recebemos em casa a visita da minha tia, mãe daquele meu primo que era muito amigo do Miguel. Ela veio passar uns dias aqui em casa, até porque a mãe tinha convidado quando a gente esteve lá. E pelas tantas, ela veio com aquela. Ana, já estava quase esquecendo. O Miguel pediu que eu te trouxesse uma coisinha para você. Espera aqui que eu vou buscar. Ela foi até o quarto e dali a pouco voltou com um embrulho. Sei lá, parecia um presente. Fiquei bem surpresa, porque convenhamos, né? Por que ele mandaria um presente para mim? Principalmente depois daquela nossa conversa lá, quando a gente se viu pela última vez. Abri o embrulho e era uma caixinha de papelão. Dentro da caixinha havia um copo. Sabe esses copos da Stanley? Só que o detalhe é que tinha uma foto nossa, assim, minha e dele, estampada naquele copo. Era uma daquelas fotos que ele tinha tirado da gente, nós dois de rostinho colado. Olha, eu fiquei tão sem graça, principalmente porque a tia ainda falou: esse menino não para de falar em você, viu, Ana? Acho que ele gosta de você desde a época em que vocês vieram embora pra cá. Vocês chegaram a namorar, né? Aliás, fiquei sabendo até que vocês andaram de bitoca lá na festa da Camille. Pensa na minha situação quando a tia falou aquilo. Fiquei vermelha. Fiquei sem graça. Principalmente porque a mãe não sabia daquela história. Tanto que olhou pra mim de cara feia. Como é que é, Ana? Que história é essa de beijo? E o Fabiano? A tia, como não sabia que eu tinha namorado, ficou boiando, né, na história e perguntou: quem é Fabiano, Neuza? No que a mãe contou prontamente que era meu namorado, minha cara, que já estava quase no chão, foi ao chão assim de uma maneira total. A tia ficou ali meio embaraçada, porque ficou sem entender nada, né? Sim, porque quando estivemos lá em Cornélio, chegaram a me perguntar se eu estava namorando, e eu tinha dito que não tinha tempo para namoro. Até hoje não sei por que eu fiz isso. O único a quem contei foi o Miguel, né? Até para evitar que acontecesse alguma coisa a mais, além daquele beijo que ele tinha me roubado. Olha, eu já estava pronta para devolver aquele copo para a tia. Pedi que ela levasse de volta, devolvesse para o Miguel. Mas como desgraça, pouca e bobagem, justamente naquele momento,
Sabe, tem coisa que, olha, parece até que é destino mesmo, né? Entrou pela porta o meu namorado. Imagine a minha situação. Eu segurando aquele copo de Stalin na mão, com a estampa de uma foto minha e do Miguel. Nós dois de rosto colado. Quando de repente o Fabiano entra pela porta. E ainda tinha aquele papel de embrulho ali. Papel de presente. Olha, eu até tentei esconder aquele copo. Mas não teve jeito. Tanto que ele pegou assim na mão e viu a foto. Ficou olhando para mim com uma cara tão estranha. Que foto é essa, Ana? Quem é esse cara? Você mandou fazer? A tia, em vez de ficar quieta, tentou consertar a situação. Mas é como dizem, né? A emenda saiu pior que o soneto. Não. Fui eu que trouxe de presente para Ana, lá de Cornélio. Cheguei a fazer um sinal para a tia parar de falar. Mas ela não deve ter visto. Estava olhando para o Fabiano. E para minha desgraça ainda completou. Foi o Miguel que pediu que eu trouxesse para ela. É um amigo do meu filho. Aliás, ex-namorado da Ana. Esse homem olhou para minha cara e me fuzilou com o olhar. Conversa é essa, hein, Ana? Não me diga que vocês tiraram essa foto agora, quando você esteve lá dessa última vez. Ele ficou possesso. A tia, em vez de ajudar, só atrapalhou ainda mais. Eu o peguei pelo braço e o levei lá fora pra gente conversar, explicar a situação. Só que ele não queria entender. Ficou tão bravo comigo que colocou aquele copo no chão e começou a pisar em cima, com a clara intenção de quebrá-lo, ou amassá-lo, sei lá. Depois o jogou na lixeira ali na frente. E sem dizer mais nada, entrou no carro e saiu acelerando com tudo. Fabiano sempre foi ciumento, genioso, até meio possessivo. Mas olha, não era para tanto. Ele nem quis ouvir a minha explicação. Se bem que o Miguel também não tinha nada de ter mandado aquele bendito copo de presente para mim, né? Sabe, uma coisa completamente sem noção o que ele fez. A tia, tudo bem, né? Ainda vai lá. Não sabia que eu tinha namorado? Mas o Miguel sabia, porque eu contei. Eu sei que errei ao ter deixado o Miguel me beijar aquele dia na festa. Mas foi uma coisa assim tão rápida. Nem teve importância. Acabei entrando. A tia toda nervosa, desconcertada pela bola fora que tinha dado, né? Pediu desculpa, disse que não havia tido a intenção. E eu sabia que não, né? Mas com ou sem intenção, ela tinha me deixado numa situação que, olhe, pensa no clima desagradável que ficou. E depois eu ainda tive de escutar um sermão da minha mãe. Como se eu tivesse feito alguma coisa de errado lá em Cornélio. Não fiz, juro que não fiz. Teve aquele beijo, mas não foi culpa minha. Foi questão de 2 segundos e eu logo tratei de me retrair. Agora, o pior de tudo, eu quis me redimir por completo. E fui atrás do Fabiano para a gente conversar. Eu queria me acertar com ele. E aí, acabei contando tudo o que tinha acontecido. Na verdade, contei tudo desde o começo. Falei do Miguel, de tudo que tinha acontecido entre nós quando eu ainda morava lá em Cornélio. E também depois que viemos embora, quando eu ia lá para passear, visitar a parentada. Olha, a cada frase minha, eu sentia que ele se contorcia ainda mais. Contei que aquela foto do copo ele tinha tirado na festa de casamento da minha prima. E contei, inclusive, que ele tinha tentado me beijar, mas que eu não tinha deixado. E que tinha contado que tinha namorado. Mas parece que tudo que eu falei
surtiu o efeito contrário daquilo que eu imaginei. Ele ficou ainda mais zangado. Eu nunca tinha visto esse homem tão nervoso. Tanto que começou a me acusar. Você acha que eu sou tonto? Hein, Ana? Esse cara aí não ia te mandar esse presente à toa. Fala a verdade. Você me traiu. É ou não é? Claro que não. Fabiano, pelo amor de Deus. Eu juro que não fiz nada. Eu já o tinha visto nervoso, revoltado, mas não daquele jeito. Ele sempre foi ciumento, mas nunca pensei que fosse desconfiar tanto de mim daquele modo. Aliás, como nunca pensei que ele fosse terminar o namoro comigo, só por conta de uma coisa besta que não teve a mínima importância. Olha, depois, até me arrependi de ter sido tão sincera. Acho que se não tivesse contado do beijo que o Miguel tentou me dar, porque eu falo tentou, porque nem foi beijo aquilo. Eu me retraí em seguida. Talvez ele não tivesse sido tão radical. No fundo, ele ficou pensando que rolou mais alguma coisa entre mim, mas não rolou, eu juro que não. Falei aquilo só para explicar. Mas ele não quis mais conversa. Botou um fim em tudo. E ainda falou que não tinha volta. Na verdade, pensei que depois, quando estivesse mais calmo, ele fosse reconsiderar e voltar atrás, mas infelizmente, até agora pelo menos, isso não aconteceu. Sabe, fui sincera com ele. Não escondi nada. Mas parece que foi ainda pior. Ele foi muito intransigente comigo. Me acusou e me julgou, sem sequer procurar saber a verdade. Ando muito triste da vida, principalmente porque não fiz nada de errado. Aliás, se fiz alguma coisa de errado, foi ser sincera demais. Ainda espero que ele bote a mão na consciência, que pense com racionalidade e que perceba o quanto ele foi injusto comigo e volte atrás. Espero também que, quando acontecer, se é que isso vai acontecer um dia, o principal, que não seja tarde demais.